Nesse vídeo você vai entender o racional que você precisa ter para não fazer cagada ao investir na bolsa de valores, ao investir no mercado de cripto e investir no exterior também. Porque o que acaba acontecendo é justamente o que acaba acontecendo com esses dois rapazes aqui do vídeo. Dá uma olhadinha como que eles reagem em relação ao mercado financeiro, tá? Eles fazem uma alusão aqui, uma piada em relação a isso. Então, tem a loja ali atrás e o mercado financeiro está fechado aqui, né? Quando o mercado financeiro abrir, eles vão fazer uma jogada que muitas pessoas acabam fazendo na bolsa de valores. Dá uma olhadinha aqui comigo. अबे खुलने वाली होगी बस यार ले खुल गई रुक जा मैं डाल लूंगा पहले मैं डाल रहा रुक जा डबल हो गए अब मैं डाल लूंगा डाल डबल हो गए मेरी चाल फोन डाल दूं क्या अबे डाल दे आज मार्केट ट्रेंड में है आईफोन सब लगा दे सब लगा दा É justamente isso que acaba acontecendo e tu precisa tomar cuidado para que não aconteça contigo também. Tomar cuidado para que a ganância não domine o teu emocional, que foi justamente o que acabou acontecendo com os dois rapazes ali. Entraram aos pouquinhos, colocou ali um pouquinho de dinheiro e dobrou aquele dinheiro. Aí o colega viu, pô, ele dobrou de dinheiro, também vou colocar. Dobrou o dinheiro, pô, vou colocar um pouco mais. Voltou, cara, vendi o celular, vendeu o celular, colocou, dobrou o celular. Cara, agora eu vou vender tudo. Foi lá, pegou a carteira, botou tênis, botou tudo lá pra dentro e vral, tomou prejuízo total, perdeu tudo que acabou colocando lá. Então é justamente isso que a gente precisa compreender para que a gente não seja esses dois rapazes do vídeo. E o que acaba acontecendo é que o mercado está em alta, a gente está atingindo patamares históricos. Então a gente tem o Ibovespa que está na sua tela agora, batendo patamares históricos. A gente tem o S&P 500, que é a bolsa americana, também rompendo patamares históricos. A gente também tem o Bitcoin aí, com os criptoativos de modo geral também rompendo patamares históricos, e o que acaba se gerando quando a gente tem esses momentos de alta é justamente muitas pessoas buscando enriquecimento rápido, sem compreender como que as coisas funcionam, e muitas vezes acabam dando com a cara na parede por não saber como investir e acabam sendo dominados pela ganância, e é esse o erro que tu não pode cometer, e a gente vai compreender tudo em relação a isso nesse vídeo aqui, se é o momento de investir, se vale a pena investir no Brasil, se vale a pena investir no exterior, se vale a pena investir em criptoativos. Então fica comigo que esse vídeo aqui tá recheado de conteúdo, já siga o canal e deixa um dedo no like se você já é investidor casca grossa, tá? Então, primeiro ponto que a gente tem aqui é em relação à performance do mercado americano. O mercado americano tá explodindo de altas, né? E a gente acaba percebendo que existem 7 ações americanas que acabaram correspondendo pela maior parte da valorização dos ativos que houve lá. Então, nesse gráfico que você está vendo na tela, a gente tem aqui as principais ações que corresponderam com a maior parte do retorno do S&P 500. Então, a gente tem a Alphabet, a gente tem a Microsoft, a gente tem a Apple, a Amazon, Tesla, a Meta e a Nvidia, que é a queridinha de todo mundo agora, que se multiplicou aí por 5 vezes aí no último ano, aí, nos últimos 2 anos ela multiplicou aí o capital dos investidores. Quem era assinante lá na nossa carteira pegou essa alta desde o começo. E em relação à Nvidia, ela está com um valor de mercado absurdo. Para que tu tenha uma ideia do tamanho que a Nvidia acabou alcançando, a gente pega aqui todas as ações negociadas na B3 aqui no Brasil, a gente soma o valor delas, converte para dólar e a gente vai chegar aí por volta de 750 bilhões de dólares. Tem ideia de quanto que a Nvidia já chegou? Ela chegou aqui num patamar de praticamente 3 vezes o valor de todas as ações aqui do Brasil, patamar de 2,15 trilhões de dólares, ou seja, uma empresa gigantesca, e somente a Nvidia, tá? Somente a Nvidia. Tem várias outras empresas americanas que corresponderam a essa alta. Então a gente acaba percebendo aqui, pelo site que você está vendo na tela agora, do Yahoo Finance, ele fala sobre as 4 principais empresas aqui que trouxeram esse retorno. Então a gente percebe aqui que a Amazon, a Meta, a Microsoft e a Nvidia produziram um retorno de quase 20% no início do ano, de acordo com a análise de Jared Bricker, do Yahoo Finance.
Só o retorno dessas 4 ações representaram cerca de 69% do ganho do S&P 500 este ano até a quinta-feira. Ou seja, 4 ações corresponderam a 69% do resultado do S&P 500. Absurdo isso, né? Então a gente acaba percebendo que a gente está no momento mais eufórico, né? As pessoas estão colocando mais dinheiro para investir e a gente acaba gerando aquele sentimento de FOMO, né? Que é o Fear of Missing Out. Então muitas pessoas ficam com medo de ficar de fora da festa e esse é um ponto de atenção. Agora, será que a gente deve ficar de fora da festa, participar da festa? Será que a festa está acabando? Será que só está começando? É isso que a gente vai compreender aqui ao longo desse vídeo, tá? Então o que acaba acontecendo, né? Pô, será que eu fico de fora? Será que eu entro ou não entro? Se a gente pega aqui esse gráfico da Belsky, a gente percebe que desde 1992, em média, o S&P 500 subiu 14,3% ao ano, após um pico na contribuição das 10 principais ações na média do benchmark. A única vez que o S&P 500 representou um retorno negativo foi em 2001, por consequência da bolha tecnológica, a bolha das dot-coms. Ou seja, o que foi a bolha das dot-coms? A gente está lá na década de 90, revolução na internet, veio a internet, ou seja, o negócio vai revolucionar, altamente disruptivo. O que acabou acontecendo? Toda empresa que se dizia que trabalhava com internet de alguma forma, com tecnologia, que estava sendo disruptiva, subia. Simplesmente as empresas que nem tinham a ver com internet botavam um .com no final lá da sua razão social, seu nome fantasia, e simplesmente a ação decolava. Cara, não tinha nada que fundamentasse aquilo, mas simplesmente as pessoas investiam e jogou o mercado lá para cima. E em 2001, o mercado acabou caindo, tá? Tirando esse fator, mesmo nas altas, a gente percebeu que o retorno foi positivo, tá? Então é um fator que a gente precisa levar bastante em consideração aqui. E o que costuma acontecer quando a gente chega num topo histórico? Geralmente, uma queda acentuada. Porém, existem vários outros fatores que a gente precisa levar em consideração para saber se vai acontecer de fato uma queda acentuada ou não, porque acaba sendo um erro a gente tentar acertar o momento que vai ter uma queda e o que acaba acontecendo é que muitas pessoas ficam com medo de chegar no final da festa, não investem e a festa estava só começando. Tá? Então é um erro e é difícil você acertar. Então, por exemplo, o Michael Burry, que foi o cara que acabou acertando quando houve aquela crise do subprime em 2008 lá nos Estados Unidos, ele acertou na mosca. E aí o que acabou acontecendo? Ele ficou multibilionário, né? Ele ficou um bilionário lá, sendo que ele apostou contra o mercado. E desde então, desde 2008 até agora, ele fica tentando acertar novamente a próxima crise e acaba falhando. Tanto é que ele soltou um Twitter lá em março de 2023 falando que ele pede desculpas, né? Ele fala que estava errado por ter falado para as pessoas venderem as suas posições. E depois de um ano, né, acabou se multiplicando ainda mais o mercado financeiro. Não estava no final da festa como ele acreditava e muitas pessoas acabaram deixando de ganhar dinheiro por conta disso, pelo medo em excesso. Então a gente precisa controlar esses dois fatores emocionais, o medo em excesso e a ganância em excesso. Para você ter uma ideia de que não é porque a gente está num patamar elevado de preço, um topo histórico, que de fato vai acontecer uma queda acentuada logo em seguida. Por exemplo, lá em 2018, o mercado financeiro americano estava ansioso pelaquela empresa que seria a primeira a bater 1 trilhão de valor de mercado. Então o mercado começou a se aquecer, as ações ali começaram a se valorizar para que chegue de fato, rompa esse patamar histórico ali. E a primeira empresa que acabou rompendo esse patamar lá em 2018 foi a Apple. Chegou lá no valor de 1 trilhão de dólares de valor de mercado. E o que se espera? Pô, agora atingiu um patamar nunca antes atingido por outra empresa. E agora ela vai cair, o mercado vai desaquecer, vai começar a cair. Cara, sabe o que aconteceu? 2 anos depois, a Apple dobrou de tamanho, foi para 2 trilhões de valor de mercado. Ou seja, o mercado, de modo geral, estava aguardando durante centenas de anos uma empresa que iria gerar um valor suficiente para poder chegar no patamar de 1 trilhão e em 2 anos ela dobrou de patamar, ela dobrou de tamanho. E hoje a gente tem pelo menos 7 empresas aí que estão com um patamar de acima de 1 trilhão, tá aparecendo na sua tela. A gente tem a Microsoft hoje, enquanto eu gravo aqui, com 3 trilhões de valor de mercado, a Apple com mais de 2 trilhões,
A Nvidia com mais de 2 trilhões, Saudi Aramco com 2 trilhões, Amazon com quase 2, 1,8 trilhão, Alphabet com 1,6, Alphabet para quem não sabe é o Google, Meta 1,2 trilhão, Berkshire Hathaway, que é a empresa do bom velhinho, não está com 1 trilhão, né? Então aqui a Berkshire Hathaway não entra na lista. Então são 7 ações que estão no patamar de acima de 1 trilhão, ou seja, era um patamar nunca antes visto, tá todo mundo aguardando ali, depois disso, cara, vai entrar no mercado de baixa. Não, aí mais empresas chegaram nesse patamar e o mercado continuou crescendo. Ou seja, muitas vezes nós ficamos paralisados por conta de uma crença que a gente tem, essa crença acaba não acontecendo e a gente perde uma grande valorização por conta de um medo que muitas vezes era irreal. E o que acaba acontecendo quando nós chegamos num topo histórico? A história acaba mostrando, se a gente pega aqui esse gráfico que está aparecendo na sua tela do S&P 500, desde 1950 até agora, 2023, a gente tem algumas bolinhas verdes ali que representam que quando o mercado chega num patamar de alta, ele não simplesmente chegou naquele patamar e já volta. Cada bolinha verde representa um novo patamar de alta, ou seja, ele representa uma série de altas consecutivas, ele acaba rompendo cada vez mais esses patamares. Então, quando a gente chega no patamar de alta, não quer dizer que chegou no topo e simplesmente vai começar a despencar. É necessário que haja fundamento para que haja uma queda. Tá? Então, a gente precisa racionalizar isso antes de simplesmente olhar para um gráfico, está muito alto, vou vender tudo porque agora não é o momento de investir. Muito cuidado. Então, a dúvida que resta agora, será que nós chegamos no fim do ciclo? Será que os eventos, será que as informações que nós temos agora corroboram para uma queda ou para continuar um mercado de alta? O que a gente tem atualmente? Se a gente percebe, está na sua tela, Yahoo Finance, a gente percebe que 70% das empresas do S&P 500 estão superando previsões de lucro para ações, né, no quarto trimestre, acima da média histórica de 63%. Tá? Então a gente acaba percebendo que as empresas estão entregando resultados melhores, estão surpreendendo o mercado, ou seja, enquanto as empresas estão trazendo bons resultados, a gente espera que as ações continuem se valorizando, porque o fundamento está em linha com isso. Outro ponto que acaba contribuindo muito, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, que é a taxa de juros americana, que a gente tem uma expectativa de queda, né? Está aparecendo na sua tela. Fed está no caminho certo para cortar taxas este ano, com a desaceleração da inflação e a economia saudável, diz Powell. Então isso acaba contribuindo para a renda variável tanto nos Estados Unidos e também no Brasil, porque o que acaba acontecendo, a taxa de juros aqui no Brasil já iniciou um ciclo de queda. Porém, esse ciclo de queda acaba sendo muito travado por conta do ciclo americano. Porque o investidor global, ele acaba comparando as taxas, né? O Brasil aqui tem um risco muito maior do que o americano. Então, se o Brasil cai numa taxa que fique similar à taxa americana, não faz o menor sentido o capital ficar dentro do Brasil. Esse capital sai do Brasil e vai para os Estados Unidos. Então, a partir do momento que a taxa americana cai, há uma margem maior para uma queda aqui no Brasil. E isso contribui muito mais para o cenário de renda variável aqui no Brasil também. E, além disso, a gente também tem um cenário de criptoativos, que também está num excelente momento, principalmente por conta do halving que está para acontecer agora em abril, e isso acaba diminuindo pela metade os bitcoins que são entregues aos mineradores. Isso acaba gerando mais um ponto de escassez para a rede, além de ter sido regulamentado, BlackRock soltando ETFs de bitcoins, e isso está trazendo muito capital para dentro desse mercado que tende a se valorizar ainda mais. Então, o que a gente tem são fatores que acabam contribuindo para a renda variável e não o contrário. É claro, a economia é extremamente dinâmica. A gente não sabe o que pode acontecer. Muitas coisas podem acontecer. Em 2019, a gente estava no mercado onde a gente olhava para o horizonte. Cara, tá tudo certo aqui, a gente vai continuar crescendo. Apareceu uma gripe desgracenta e simplesmente acabou com a porra toda, né? Então já começou a melar tudo. Mas mesmo assim, o mercado já se recuperou do patamar de 2019. Já está acima disso. Então a economia é dinâmica e o mercado se recupera, tá? Então é isso que a gente precisa ter muito claro em mente, principalmente no nosso horizonte de investimento. E alguém pode falar: mas agora em 2024 tem um fator de atenção que é a eleição americana. Cara, sinceramente, tu acha que o presidente americano ali ele vai trazer uma relevância muito grande para a Bolsa de Valores? Vai, porque se a esquerda entrar lá, simplesmente vai destruir a economia. Biden é o quê?
Biden é de esquerda, né? Então a economia foi totalmente destruída, foi dizimada durante a administração do Biden. A gente percebe aqui pelo Market Insider, né? A gente acaba percebendo aqui que um investimento de $1.000 lá no início de quando ele acabou entrando, até agora trouxe um retorno de 23,7%, desde que o Biden assumiu a presidência. Este retorno coincide com aproximadamente a marca de 2 anos de Biden no cargo, em janeiro desse ano. O ganho médio anual durante o mandato de Biden é de cerca de 11,9%, ou seja, um retorno em linha, tá? Um retorno interessante. E aí, se a gente acaba pegando aqui o gráfico com os presidentes aqui dos Estados Unidos de 1926 até 2022, a gente acaba percebendo que não importa qual administração está ali, acaba se tendo uma performance interessante. Então, por exemplo, em vermelho são os republicanos. Aqui acaba sendo diferente do que acaba acontecendo no Brasil. Vermelhinho é a esquerda, azulzinho é a direita. Lá é o contrário, tá? Então, em vermelho é a direita, tá? São os republicanos. E em azul é a esquerda, os democratas. Então, você acaba percebendo aqui no gráfico que não importa ali se é um democrata, se é um republicano, o mercado acaba subindo, porque o mercado financeiro sabe o que ele quer saber? Ele quer saber se a empresa está dando lucro. A empresa está crescendo lucro? Cresceu o lucro. O acionista vai ter um retorno maior. Ou seja, o valor da empresa vai crescer. Se tu é acionista, a tua ação sobe, pô. É isso que o mercado quer saber. No ano de eleição, tem toda aquela volatilidade, aquele momento. Passou a eleição, que se dane. Eu quero saber o que a empresa está fazendo, está entregando resultado, beleza. Entregou o resultado, está gerando valor para o acionista, a ação sobe. É isso, tá? É isso. Qualquer coisa diferente disso é político falando bobajada para poder angariar voto e ficar brigando ali de nós contra eles, tá? É isso que acaba acontecendo. E aí, se a gente for pegar o tempo que os republicanos ficaram no poder e o tempo que os democratas ficaram no poder, dá uma olhada aqui, esse gráfico verde que está na tela aqui, tu acaba percebendo que quando os republicanos estavam no poder, eles ficaram durante 47 anos e o retorno médio do S&P 500 foi de 9,3%. Agora, quando os democratas de esquerda ficaram no poder durante 51 anos, a média do retorno do S&P 500 foi de 14% ao ano, 14,7% ao ano. Ou seja, em tese, né, os republicanos acabam sendo melhor para a bolsa porque eles são mais pró-mercado. Porém, na prática, quando a gente viu ali, o período que os democratas estiveram no poder, acabou sendo melhor para os investidores. Então, é algo a gente levar em consideração, porque não é somente o presidente que acaba tendo relevância ali, tá? Muita coisa acaba sendo freada pelas casas do Congresso, né? Então, é necessário não simplesmente atribuir ao presidente a responsabilidade pelo mercado financeiro, pela subida do dólar, pela desvalorização do real. Existem vários outros pontos que são levados em consideração, não somente o presidente, tá? Então, entenda o seguinte, volatilidade no momento de eleição, normal, faz parte do jogo, tem várias especulações que são feitas. Depois disso, o mercado quer saber se a empresa está entregando resultado. Entregou resultado, ela vai subir. Não entregou, ela vai cair. Ponto. Então, o que você precisa fazer? Você precisa investir. Não dá para ficar paralisado, tá? Ah, o mercado tá alto. Cara, tem que investir. O que não pode ser feito é ficar com ganância. Pô, eu vou investir tudo agora, porque eu vi no vídeo lá que ainda tem fundamentos ali e tudo mais para poder subir mais e tal. Vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou colocar tudo na bolsa, porque vai valorizar pra caramba, vai continuar subindo. Não. Aí tu tá fazendo cagada. Aí tu tá tendo tua emoção em jogo, e aí simplesmente se acontece algo que não está no nosso radar, como uma pandemia, como uma guerra que acaba afetando diversos países, simplesmente tu não tem para onde correr. Aí tu vai tomar na cabeça, tá? Então fica ligado, monta tua carteira numa proporção que você fique confortável, tanto em renda variável, na parte de fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior, criptoativos, e outra parte de renda fixa. Ah, mas a taxa de juros está caindo, mas tem que ter renda fixa, que isso vai te dar tranquilidade de saber que não está tudo no mercado de renda variável. Se der algum problema aqui, simplesmente você tem a renda fixa ainda. Se aqui subiu muito, você tem a renda fixa ali, muitas vezes você tem uma reserva de oportunidade para poder investir um pouquinho mais, ou então, se teve uma queda de fato mais acentuada e você entende que é um bom momento de aportar mais, você tem a renda fixa para poder fazer o aporte. Então, simplesmente tenha uma estratégia e se mantenha com a estratégia e não deixe o medo e nem a ganância dominar as tuas decisões de investimento. Se tu curtiu esse vídeo aqui, deixa um dedo no like, né, cara? E se tu não curtiu o vídeo, pode deixar um dedo no like também.
Se curtiu o vídeo, manda para um coleguinha que precisa saber investir, cara. Tem um monte de gente aí que não sabe investir ainda. Manda lá no grupo da família. Tem a tia lá que fica mandando um monte de bobajada, mandando lá um monte de carinha, sorrisinho, bom dia, não sei o quê. Cara, manda o vídeo lá pra galera lá da tua família, cara. Manda lá. Fechou? Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.